hoje nós estaremos dando início ao estudo do livro 1 Coríntios. Quem congrega aqui tem que conhecer a palavra, porque nós, desde quando iniciamos o ministério, começamos com o estudo das cartas paulinas e levamos uns 10 anos para concluir todas as cartas paulinas. E agora estamos começando de novo. Já acabamos o livro de Romanos, livro poderoso, sim ou não? E agora vamos dar início às cartas de Coríntios. Amém? Abra a Bíblia vocês em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estudar nessa noite até o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 9, diz assim: Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados, digam comigo, convocados para serem santos. Diga, para serem santos. Então, diga, eu fui convocado para ser santo, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, eis aí a tua palavra rica, poderosa. Espírito Santo, que nós possamos, neste momento, receber das pérolas, Senhor, das riquezas, Senhor, da tua palavra, e que essas riquezas possam estar transformando, Senhor, a nossa vida. É o que já te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Primeira coisa que nós temos que entender é que essa carta de 1 Coríntios, ela não foi a primeira carta. A primeira carta foi extraviada, não foi registrada. E eu costumo dizer que tudo é, nesse caso aqui, permissão de Deus. Então, ficou de um jeito que a primeira carta ficou sendo a segunda, que é essa. Então, vamos entender que essa igreja de Coríntios, ela foi fundada por Paulo, quando ele estava em Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária. Esta carta foi escrita porque algumas pessoas, e aqui lá vai dizer que foi da família de Cloe, que provavelmente seja uma mulher, uma líder, havia comunicado a Paulo acerca dos problemas que a igreja estava vivendo. Essa igreja, irmãos, era uma igreja completa, rica. Apesar de, quando a gente vai estudar sobre essa igreja, nós vamos ver que lá em Corintos era um local, apesar de ser rico, por ser portuário, a maioria das pessoas eram escravos.
E os poucos livres senhores que tinham eram riquíssimos. Então, a maioria ali da igreja, eles eram escravos, né? Então, uma vez que agora, livres em Cristo, quando eles se viram livres, essa igreja, apesar do pastor ser Paulo, apesar dessa igreja ser suprida de todos os dons, como o próprio Paulo falou, que aquela igreja era uma igreja boa, era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja cheia de problemas. E aqui já vai falando para alguém aqui, que muitas vezes fala dos pastores, o pastor aqui era Paulo. E essa igreja não deixava de ter problemas. E um dos maiores problemas que essa igreja enfrentava era o problema da divisão. Existia contenda entre eles. Nós vamos ver adiante que também tinha problemas sexuais. Nós vamos ver aqui um filho, né, vivendo com a madrasta. Era um escândalo. Nós vamos ver aqui que tinha irmãos colocando o outro na justiça. Está tudo aqui em 1 Coríntios. E o pastor, quem era? Paulo. Aliás, vou falar de outro pastor mais excelente, Jesus. E na igreja dele tinha Judas. Então, o problema, muitas vezes, não é o pastor, querido. O problema é a igreja. Toda igreja é composta de gente, e gente traz problemas. A sabedoria nossa consiste em suportar em amor. Diga comigo, eu tenho que aprender a suportar meu irmão em amor. Aí está a nossa vitória. Você pode dar uma glória a Deus? Então, Paulo começa aqui no versículo 1, falando sobre ele. Ele começa a dizer, Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não diz, eu fui convocado porque eu tive vontade de ser apóstolo. Ele não diz aqui, eu dei o meu nome, coloca meu nome aí, eu quero ser apóstolo. Paulo tinha uma consciência. Ele foi chamado por Deus. Porque não é um homem que chama. Quem chama é Deus. Não é o homem que separa. Quem separa é Deus. Quem faz é Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus. E Ele escolhe quem Ele quer e quando Ele quer. Então tem pessoas que podem dizer assim, ungiu esse daí, outro dia que chegou na igreja. O tempo quem determina não é o pastor, é Deus. Né? Quem conhece os corações é Deus, quem determina é Ele, quem faz é Ele. E nós conhecemos a história de Paulo. Paulo foi criticado pelos demais apóstolos. Pelo homem, pelos apóstolos. Quando Judas se suicidou, eles foram fazer o quê? Adivinhação para quem poderia substituir. Caiu em um lá, mas esse um que caiu, ninguém nem ouve falar. Agora, Paulo, aleluia, escolhido pelo próprio Deus, e engraçado que Paulo era o improvável. Porque Deus é assim, queridos. Paulo seria o último a ser escolhido para ser discípulo. Até porque Paulo fazia parte de uma turma que vivia no oposto de Cristo, perseguindo a Cristo. Porque Paulo era de uma classe chamada fariseu. Ei, tem fariseu na sua casa, tem fariseu no seu trabalho, que é escolhido por Deus e você não sabe. Mas no tempo de Deus irá ser revelado. Diga para quem está do teu lado, esse fariseu, no tempo de Deus, vai ser chamado. Oh, glória! Fica tranquilo! Perseguiu, né? Prendeu alguns, e Jesus lá dizendo, escolhido meu,
Tem gente que está criticando você quando vem para a igreja, que está dizendo agora só quer saber de igreja, não tem essa vida, e o céu está lá olhando. Tua hora vai chegar. Aleluia! Fica firme. Deus trabalha como Ele quer. E às vezes esse Paulo ainda não foi chamado, porque Deus ainda está tratando de ti. Versículo 2. E essa carta aqui, apesar de Paulo estar ditando, quem está escrevendo é o irmão Sóstenes. Versículo 2. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Vá para cá. Aos que foram santificados. Santificação é um processo. A partir do momento que você levantou a mão, aceitou Jesus, começou o processo. Mas esse processo não pode parar. Esse processo responsável para que ele não pare somos nós. E é isso que nós vamos ver e entender nessa noite, que muitas vezes a gente vive orando, dizendo, Senhor, me enche mais de fé. Senhor, me ajuda, eu quero mais de ti. O Senhor dizendo, eu também quero que você tenha mais de mim. Mas a responsabilidade é nossa. Para que o processo não pare. Eu costumo dizer que a nossa vida cristã de santidade é como se fosse uma escada, que todo dia tem que estar subindo um degrau. Todo dia você tem que estar subindo um degrau. E o esforço é nosso. Eu não posso querer ser transformada e receber revelação de Deus se a minha vida espiritual está estagnada. Se eu não leio Bíblia, se eu não tenho devocional com Deus, se eu não oro, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou, aleluia, cada dia ser mais santificado em Cristo Jesus? Porque olha bem que o Paulo diz aqui, nós fomos convocados para sermos santos, e não crentes, e não evangélicos. A convocação é para ser santo. A convocação não é para ser salvo. Deus não lhe chamou para ser salvo. Deus lhe chamou para ser santo. E aqui a gente vai ver uma conotação, o que é ser santo. Primeira coisa é você entender que a partir do momento que você levantou a mão e aceitou Jesus, você começou o processo. Segundo, que você tem a responsabilidade de se santificar a cada dia. A responsabilidade é nossa. E ser santo quer dizer ser separado. É por isso que no Antigo Testamento, e tudo no Antigo Testamento é para nosso entendimento, Deus escolhe Israel para ser um povo separado. Esse povo não podia ter mistura com outros povos, porque sempre Deus nos mostrou que aqueles que são dele tem que ser separado. E santidade, olhe para cá, não é doutrina. Ser santo não é simplesmente mudar as vestes. Porque tem gente que mudou as vestes, botou a saia lá embaixo, botou a manga aqui e a língua não se converteu. O coração ainda não foi circuncidado. E ser santo é começar a transformação. E qual é o nosso espelho? Jesus. Quem é a nossa testemunha? Jesus. Ele é o nosso referencial. Ele é a nossa base. Agora, como é que eu vou ser santificado se eu não conheço Jesus? Não adianta você dizer que quer ser santo, querido, se você não estiver em Cristo. E vou te dizer, ser santo não é ter dom. Você pode ter dons e ir para o inferno. Pastora, eu tenho visão aberta, eu vejo tudo, eu vejo o demônio, eu vejo o céu subindo e descendo. Mas você com esse dom todo pode ir para o inferno.
Pastor, eu louvo que só eu posso ter uma voz linda, abrir a boca e o céu descer, e assim ainda ir para o inferno. Porque não é através de dom. Eu posso estar pregando aqui, está repreendido. Eu posso estar pregando aqui, ensinando muito bem e ir para o inferno. Porque o que vai garantir a minha entrada nos céus é eu ser santa. Então, eu começo o trabalho de santificação quando eu tomo uma decisão. Tomo o quê? Uma decisão. E essa decisão não é de ser crente, eu vou voltar a falar. Ser crente é a porta de entrada. É por isso que Jesus sempre deixou bem claro: a porta é estreita. Futuca para alguém aí, diga: a porta continua sendo estreita. E ainda ele diz assim: e poucos são os que passarão por ela. Sabe por quê? Porque se santificar verdadeiramente são poucos que querem. E tem muitas pessoas se iludindo, achando que é santo porque mudou as vestes. Porque frequenta a igreja domingo, frequenta a igreja... Não, todo culto que eu estou lá, estou lá. Mas e o coração? E os pensamentos? A pastora, mas nós estamos vivendo no tempo da graça. É pior. Porque lá na lei, mostrava a você o que você não podia fazer. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode fornicar. Mas na graça, você não pode nem sentir o desejo, nem a vontade. Mas peraí, pastor, então eu estou arruinado. Então, acabou para mim. Porque eu ainda acordo a carne muitas vezes querendo prevalecer. Seja bem-vinda. E esse processo vai ser durante muito tempo. O que você não pode parar é o processo de santificação. A carne está desejando, mas eu decidi não alimentar mais a minha carne, porque agora eu sou santo. Então, ó para cá. A prática leva o quê? A perfeição. Fica tranquilo. Que vai chegar uma hora que você vai olhar para esse pecado que hoje tanto te atormenta e vai dizer: você perdeu. Você não me domina mais. Acabou. Por quê? O processo é justamente isso. Começa você tendo entendimento, não vou mais fazer. E aí, tem muitos que abrem a boca e dizem: mas eu não consigo. Você consegue. Porque você é forte. Você tem algo dentro de você que é poderoso, que se chama decisão. E que poucos entendem isso. Lembra que eu preguei aqui? Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Aí eu pergunto: quem não quer comer o melhor da terra? Todo mundo aqui quer. Quem não quer viver o melhor desta terra? Todo mundo quer viver. Mas por que se quiserdes? Porque esse querer aqui é diferente. Esse querer aqui vem acompanhado de uma determinação. É a mesma coisa, um menino que já cresce dizendo: vou ser médico. E ele amadurece: vou ser médico. E aquilo vai entrando nele. E aquilo ali fica tão real, que ele não tem problema nenhum de se esforçar, de largar tudo a vida, deixar de dormir enquanto muitos dormem, deixar de curtir enquanto muitos estão curtindo. Por quê? Porque ele quer ser médico. Então, aquela decisão que está dentro dele, dá força, dá estrutura a ele. Quem está entendendo? O grande problema, querido, é como a igreja hoje está se comportando. Hoje virou moda dizer: sou evangélico, mas a minha vida continua sendo a mesma coisa. Porque o que Deus quer é meu coração. Deus quer você completo, corpo, alma e espírito. Estava conversando essa semana com a pastora que esteve aqui, que é minha prima.
está cheia de enfermidade, diabetes, hipertensão. Eu disse a você que a conta ia chegar. Ela disse, Deus me falou que eu estava no pecado da gula. Pois é. Então, a gente pega a Bíblia e muitas vezes só quer viver aquilo que nos é conveniente. Isso aqui é o manual completo para você ser santo. Você tem que ser santo no seu modo de andar, de falar, de agir, de se relacionar. Toda a sua vida tem que ser santificada. Do modo de você se comportar com o seu cônjuge, com o seu namorado. Ah, não, porque eu sou jovem e vou namorar, porque eu sou jovem de qualquer maneira. Não, meu filho. Jesus volta e você vai para o inferno. A Bíblia diz, como permanecerá o jovem puro? Vivendo a palavra. Ah, mas a pastora não entende que nós somos jovens. Não tem Bíblia separada para jovens. A palavra é uma só. Santificai-vos. Santificai-vos. Olha com quem você namora, jovem. Porque se essa gatinha ou esse gatinho não te empurrar para Cristo, caia fora. Ou ela entra, ou você é instrumento para trazer ela, ou ele para conhecer verdadeiramente a Cristo, ou então caia fora. Diga para quem está do seu lado, não negocie a sua santidade. Eu já conheci uma jovem que acabou o noivado porque ela começou a observar que o noivo não era dizimista. Ela só observando. E via que ele não era dizimista. Ela disse assim, se ele não é fiel a Deus, ele não vai ser fiel a mim. Quem está aqui? Deus está falando com alguém aqui, hein? Então, querido, é muito bom a gente ouvir palavra de entusiasmo, Deus é contigo. Mas a maior fórmula de eu te dizer aqui que tudo na sua vida vai ser um sucesso, que você vai ter um casamento abençoado, que a sua vida, aleluia, financeira, sentimental e física, sua saúde vai ser 100% quando você entender o que é viver em santidade. É quando nós compreendemos isso, que nós vamos viver uma vida de autoridade. De quê? Porque quem é santo tem autoridade. É por isso que a palavra diz, sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então não se iluda, achando que Deus te entende. Não, a palavra está aqui. São princípios. Aqui é a bússola. Para nós não errarmos o foco. Para não errarmos o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Não existe outra fórmula nesse mundo de ser feliz. O chamado de Deus para nós é para sermos santos. Você foi convocado para ser santo. E santo em toda a sua maneira de ser. Pastor, eu não estou praticando mais nada. Mas aqueles coleguinhas sempre estão conversando coisas erradas. Se afaste. Porque eu vou te dizer algo. Quando você ouve o que não deve ouvir, você está pecando. Mas não foi eu que falei, não. Mas está pecando. Por quê? Olho, ouvido, boca, pele, olfato, são portas para a alma. Então você foi convocado, você está num caminho de santidade, de santificação, para ser santo. E a proposta é você ser como a luz da aurora, a cada dia aí amanhecendo cada vez mais, ou seja, clareando cada vez mais. Aí o que é que Paulo continua falando? No versículo 4 ele diz assim,
Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo foste o quê? Em tudo foste enriquecido por Ele. Em quem? Em Cristo Jesus. Presta atenção que eu vou te dizer. Nós temos que entender que tudo na nossa vida agora passou a ser espiritual. Até porque todos nós somos espirituais. Mesmo os crentes e como os não crentes. Todos nós, você não é um corpo, você não é alma, nós somos espírito. E como espírito que somos, nós vamos determinar aonde vamos passar a eternidade. Se é com a pessoa linda de Jesus, reinando com Ele, ao lado dele, porque Deus, quando diz assim, você foi convocado para ser santo, está dizendo, a convocação é para você estar no mesmo lugar. É por isso que Jesus disse, eu te transportei do império das trevas. Todos nós estávamos predeterminados para viver no inferno, nas trevas. Mas em Cristo, Ele nos transportou desse império, do domínio de Satanás, para nos colocar no reino do teu Filho amado. Eu não sei você, mas para mim é uma honra saber que eu faço parte de uma família celestial. Aí um dia, ela não está aqui não, algumas sobrinhas. Minha tia... É tão pesado para nós o quê? Sabemos que somos de uma família sacerdotal, é muito peso. Eu disse, porque você ainda não tem entendimento. Não é peso, não. É honra. É privilégio. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Você está sendo convocado. Levanta a mão e diga, eu estou sendo convocado para ser santo. Deus simplesmente não disse, eu te escolho para ser santo, para você ter uma vida miserável. Para você ter uma vida de dores. Não. Quando Ele nos chamou, nos convocou para sermos santos, olha o que Ele diz. Pois em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui o que ele fala em Efésios 1. Bota aí, por favor, Efésios 1. Ele está dizendo que ele preparou tudo o que você precisa para ter uma vida boa. Mas como tudo na sua vida e na minha é espiritual, você só vai tomar posse de tudo isso a partir do momento que você conhecer a palavra. Porque a palavra, você vai entender quem é você em Cristo Jesus. Através do conhecimento da palavra, você vai entender o poder que já foi delegado para você. Tá, bote no 2. Você vê que Paulo começa a mesma coisa. A vós, graça e paz, a parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? E o quê? Irrepreensíveis diante dele, hein? Peraí, deixa eu te explicar. Deixa isso aí. Você tem que compreender, ter o entendimento, que quando ele te convocou das trevas, te escolheu em Cristo Jesus. E aqui desmistifica isso de predestinação. Porque se fosse predestinado, você não ia ter livre-arbítrio. Mas é como se fosse um lugar em Cristo, que Ele nos escolheu em Cristo, e você escolhe ou vir para Cristo ou fica onde está. Mas Ele te amou tanto, 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 que fez alguém,
orar por você, convidar você hoje aqui para estar na igreja, para ouvir essas riquezas, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida. E aí, quando Ele lhe chamou, Ele não lhe chamou para uma vida miserável, nem de escassez, nem de dor, nem de opressão, nem de depressão. Ele te chamou. Nunca esqueça isso. Porque eu agarrei isso com todas as minhas forças. Pastora, mas essa é a minha vida atual. Dizer ao contrário. Não importa a circunstância que você se encontra, a partir do momento que você entender quem é você em Cristo Jesus, tudo começa a mudar. Você começa a dizer, essa não é a minha história. Essa não é a minha vida. Então, Ele lhe escolheu antes da fundação do mundo, te abençoou. Levante a mão e diga, eu sou abençoada. Ah, meu Deus. Eu vou te dar uma fórmula aqui, que eu aprendi isso e eu não perco essa oportunidade. A partir do momento que você entende que você é abençoada, sua boca passa a ser canal de bênção. Então, aprenda aonde você passar a abençoar. Quanto mais você abençoa pessoas, mais abençoada você fica. Não, você não entendeu. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você fica. Aí todo mundo que anda comigo sabe, eu vou abastecer o carro. Deus te abençoe, meu filho. Jesus te abençoe com todas as sortes de bênção, meu filho. Estou no supermercado. Jesus te abençoe. Aí as pessoas que não entendem, nós todos. Aí eu digo, não perca essa bênção não, a bênção é para você. Aí não entende e aí começa a rir. Quem está aqui? Então aprenda, aonde você passar, ser canal de bênção. Quanto mais pessoas você abençoar no dia, mais abençoado você será. Experimente fazer isso, que você vai ver que a angústia vai bater em retirada, que a tristeza vai bater em retirada. Porque a humanidade está doente. Às vezes a pessoa só precisa de um sorriso e de uma palavra. Deus te abençoe. Tem mãe que não acostumou os seus filhos a dar bênção. Não tem esse costume, não tem esse hábito. Tem uma irmãzinha minha aqui que eu só falta puxar a orelha dela. Os filhos dão bênção a mim, mas não dá a ela. Minha tia, o que eu tenho culpa? Ele não foi acostumado assim. Não entende que quando uma mãe e um pai diz, Deus te abençoe. Então, vá um recado para alguns filhos aqui que não têm hábito de pedir bênção à sua mãe. Aproveita enquanto está viva. Aproveita enquanto teu pai está vivo. Pede a bênção a minha mãe. Me abençoe aqui. Então, quando Ele nos escolheu para ser santos. Agora diga, por quê, pastor? Porque só na santidade você adquire a autoridade de filho. É quando eu entendo quem eu sou em Deus, é quando eu vivo em santidade. Sabe por quê? Preste atenção se não é verdade. Quando você vive em pecado, quando você pratica... Aqui ninguém vive em pecado não, glória a Deus por isso. Aqui só tropeça. Amém? Mas quando você faz algo que você sabe que transgrediu, que entristeceu o Espírito Santo, como é que você fica? Mal. É ou não é? É uma angústia, é uma tristeza, é uma dor. Por quê? Porque o pecador, ele sendo escravo, ele faz sem ele querer, porque está dominado ainda. Agora, a partir do momento que ele vem e confessa, é por isso que a Bíblia diz que todo pecado tem que ser o quê? Confessado. Você parece que tirou um peso das suas costas. E se alguém bem soubesse, nunca guardaria pecado escondido. Mas, pastora, eu não posso falar para meu marido, não, senão o negócio pega. Não fale, procure um pastor e converse. Pastora, eu não posso falar para minha mulher, não, que só o sangue de Jesus. Procure o pastor e confesse, mas não deixe o pecado escondido. Sabe por quê? Mas eu já falei para Deus, Deus me perdoou. Não consegue, não. Porque foi para isso que Deus instituiu pastores.
autoridades. Não adianta você dizer, Deus conhece, Senhor, me perdoe, me perdoe. Não, não, não. Todo pecado tem que ser confessado. Quem está aqui? E isso, até quem não é evangélico sabe, né? Que vai ali para o padre, que confessa, aí vai, lê ali não sei quantas Ave Maria. Sabe por que você tem que confessar? A partir do momento que você libera a boca e fala, sai de dentro de você. E não pode mais lhe aprisionar. É por isso que a mulher do fluxo de sangue confessou tudo a Jesus. Falou toda a verdade a Jesus. É por isso que aquela mulher adúltera chegou para Jesus ali. Jesus disse, vá e não peques mais. Porque Jesus era autoridade ali. Jesus estava como sacerdote. E a partir daquele momento, ela deixou de ser escrava do pecado. Para ser escravo de Cristo. Vou voltar a falar o que eu falei aqui domingo. Nosso grande erro é achar que somos livres, né, para fazer o que quer. Mas a nossa liberdade se condiciona a sair das garras de Satanás e do pecado e ir para os braços de Jesus. Sermos escravos de Deus. A partir do momento que eu tenho entendimento, agora eu sou escravo de Deus. Quem é escravo só faz o que o seu Senhor manda. Quem está entendendo? Então, esse que eu sou livre, vou para a igreja quando eu quero, só faço o que eu quero, está mais escravo do que ele nem imagina. E todo instrumento de Deus, quando ele diz, lhe chamei para você ser santo, é para você ser abençoado em todas as áreas. Vou repetir. Na sua vida não ter falta de nada. Volto a falar. Que não é porque eu estou em Cristo que eu estou imune de alguns percalços. Mas eu vou te dizer que só acontece percalço na vida de crente para o nome do Senhor ser glorificado. Porque quem vive em santidade é cheio de fé. Vou voltar a falar que santidade não é só a falta de praticar o pecado. Santidade é mudança de mentalidade. Vou repetir, diga comigo. Santidade é mudança de mentalidade. Então eu começo a mudar meus pensamentos. Aquilo que eu valorizava, não valorizo mais. Eu valorizo agora é a presença de Deus. Aí eu vou começar a mudar tudo. Eu valorizava minhas vestes, gostava de andar curtindo, não sei o quê. Hoje o meu pensamento mudou. Eu só gosto de me cobrir, porque eu entendi que para ser chamada de bonita, eu não preciso estar mostrando o meu corpo, porque a Bíblia diz que meu corpo é templo do Espírito. E aí é o inverso do mundo. Quanto mais você se cobre, mais bonita você vai parecer aos olhos de Deus e dos homens. Quem está entendendo? Mas quem não vive em santidade, aí fica um bocado de mulher dentro da igreja com as calças arrochadas, né? Os decotes. E bota uma saia ligadona, que só falta aparecer o útero. Sou crente. Mas a verdadeira santidade é mudança de mentalidade. Diga para ele, ser santo é mudar a mentalidade. Ser santo é ser diferente, é viver na contramão deste mundo. Agora é assim, ó. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nunca ninguém viu aqui, pastora Néa me chamou a atenção por causa das minhas vestes. Eu olho assim, vou orar. Senhor, convence. Senhor, fala. Senhor, em nome de Jesus. Claro, se chegar aqui escandalizando, aí também eu vou. Mas sabe por quê? Porque a gente entende que ainda está caminhando. E que a palavra vai entrando. Por isso que Jesus disse aos discípulos, quando Jesus foi lavar os pés. Aí Pedro disse, não, mestre, lavar meus pés. Ele fez. Então, quando ele disse, se eu não lavar seus pés, você não tem comunhão comigo. Ah, então lava tudo. Aí Jesus disse, não.
o teu corpo já é lavado pela palavra. A palavra que você está ouvindo está te lavando, está te purificando. E aqui eu quero profetizar que não tem insensato. Todo mundo aqui é prudente, que está ouvindo a palavra para praticar. Então, se você quer ser santo, você tem que entender que Deus lhe chamou para ser santo. E ser santo tem que ser santo em tudo, no que ouve, no que vê e no que fala. Então, eu não posso estar dentro de casa, na frente de uma televisão, se está tendo culto na minha igreja. Eu faço parte de um corpo. Pastora, mas eu não vi, não. Eu assisti pelo YouTube. Você come através do que passa no chefe? Cada prato, ó, maravilhoso. Você se alimenta daquilo? É a mesma coisa. Mas eu ouvi a palavra, mas não é igual. Você está aqui agora ouvindo a palavra, Deus está trabalhando a teu favor. Você está aqui ouvindo a palavra, o Espírito Santo que está dentro de você está se alimentando, está se fortalecendo, está dizendo: eu te ajudo, eu te sustento. Você vai chegar lá, você vai conseguir, você vai conseguir. Agora, olha como termina dizendo assim, ó. Santos e irrepreensíveis diante dele em... Você sabe o que significa isso? É você ter prazer em dizer não ao pecado. Porque o meu Pai não merece que eu peque. Você não vai viver mais assim, que vontade de ir para balada. E não posso, não. Porque você é livre. Você não é proibido a nada. Quem está entendendo? Você não é proibido de beber, de fumar, de ir para a balada. Você não é proibido. Porque a proposta de Deus é o relacionamento com você ser em amor. É você entender o que Ele fez por você e dizer: não, eu quero Ele na minha vida. Eu quero andar com Ele. Eu quero ter comunhão com Ele. Bote aí agora, querido. 1 Coríntios, versículo 8 e 9. Bote aí. Para a gente terminar. 1 Coríntios, capítulo 1. Para nós terminarmos. Ao qual vos confirmará também, até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que o próprio Deus, preste atenção, que o próprio Deus, em Cristo Jesus, vai te fortalecer, vai te conservar, vai te sustentar. Está dizendo assim, ó, que nas suas fraquezas, porque você tomou a decisão de querer Ele, porque você se sujeitou a estar aqui recebendo dEle, Ele vai dizer: eu te sustento, eu te fortaleço, você vai chegar até lá, até o dia que eu voltar para te buscar. Você faz a sua parte e Ele vai fazer a dele. Ele vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis. Ou seja, quanto mais você se dedicar para não errar, mais no outro dia Ele vai lhe iluminar mais coisas. É assim ou não é? Tem coisas que você errou ontem, hoje você não erra mais. É Ele dizendo: ei, agora você já tem maturidade para dizer: isso aqui não pode, dá mais um passo, isso aqui agora não pode, deixa para trás, continue. É assim a nossa vida, é a vida do cristão. É crescendo, amadurecendo cada dia mais. É brilhando cada dia mais. Você pode estar aqui dizendo: mas pastor, eu tenho um ano no evangelho e não estou assim. A culpa é sua. Não é do pastor, não é da igreja. Porque graças a Deus você está numa igreja que tem palavra. Graças a Deus você está numa igreja que tem culto de doutrina. Tem oba-oba? Tem. Tem poder de Deus? Tem, mas tem palavra. Tem ensinamento para você enriquecer? Tem. Para administrar finanças? Tem. Aqui vai um recado para quem está me assistindo que diz: a IBVC só fala de prosperidade. É porque você não congrega aqui. Aleluia. Aqui prega santidade. Aqui prega caráter.
29. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Aqui é o último chamado. O primeiro chamado é para ser santo. E o segundo chamado, comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro você vê que o primeiro chamado é para ser santo. E o segundo, para viver em comunhão. Porque Cristo não pode ter relacionamento com quem anda no pecado. E a proposta é de Jesus andar lado a lado com você. Levanta, meu filho. Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Aqui é Cristo profeticamente. E aqui, ó, eu nele, sempre nele. Quem é que vai me tocar? Quem é que vai me atingir? É andar junto com ele. Aonde ele for, eu estou junto. Aonde eu vou, ele está junto de mim. É comunhão, é isso, é relacionamento. Deus lhe chamou para andar em comunhão. Aí, bote aí agora. E eu já estou terminando. João 15. Versículo, se não me falha a memória, me ajuda aí. Acho que é 5. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bota o 12 aí agora também para, aleluia, destruir o inferno. Se eu não me engano é o 12. Não, bote o 11. Quando ele diz assim, não sei qual é não. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja... Deus quer te fazer feliz. Não existe felicidade sem Cristo. Ele quer que você seja feliz completamente em todas as áreas. Que você abunde em todos os lados. Seja abundante financeiramente, seja abundante em saúde, seja abundante em espírito. Seja cheio, diga quero ser cheio. E quando você é cheio, você sempre tem algo para dar. E eu não falo só financeiramente, é uma palavra. Deus é contigo. Você bota a mão e sara. Você bota a mão e cura. Você é fonte. É Ele em você. Se prepare para viver o extraordinário. Se prepare para orar pelos endemoniados e o demônio cair. Se prepare para orar pelos doentes e ser sarado. Se prepare para quando o diabo querer se andar dentro da tua casa, você botar a mão e diga, Satanás, saia da minha casa. A salva de palmas para ele. Aleluia. E quando nós temos comunhão com ele, nós temos comunhão uns com os... Quando a gente tem comunhão com ele, nós temos uns com os outros. Ainda diz aqui em João 15, e eu termino. E quando eu estiver, versículo 7, bota aí, se eu fosse você, olha bem, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, é o que quiserdes. E outra, aí, tudo o que quiserdes vos será concedido. Aleluia. Glória a Deus. É tudo. Futuca seu irmão e fica de pé. Diga, é tudo, é tudo. Mas, pastor, tem um pedido que eu faço, já oro tanto tempo e ainda não aconteceu. Continue orando. Não é porque não aconteceu ainda que ele não vai fazer. A viúva persistente, eu estou com essa palavra. Talvez eu pregue domingo, mas eu sei que Deus está falando comigo. O problema não é Deus. O problema somos nós que não queremos perseverar em nada.
Eu acho que eu vou pregar domingo. Não recebi ainda a confirmação, não. Mas eu estou meditando sobre isso, estou. A viúva, persistente. É assim que Deus quer ver a gente. Ah, não abro mão, não abro mão, não abro mão. Mas agora está com um bocado de bebezão chorando. Orei, Deus não me ouve, parece que não me ouve. Para de ser menino. Deus lhe chamou para viver em fé. Deixa para domingo. Se as minhas palavras estiverem em vós. Quando é que a palavra está em mim? É quando eu ouço só? Quando eu ouço e praticar a palavra não é fácil, não. Tem situações que você vai ver o irmão passar e vai dizer, eu não aguentaria, não. Aguenta sim, porque não é nada sobre você, ele em você. Agora, quanto maior o nível, maiores serão os desafios. Somos nós que decidimos. Eu conto o meu testemunho em partes, mas um dia, todo dia eu declaro, um dia eu vou contar meu testemunho todinho, vai estremecer o inferno. Vocês vão entender que quantas vezes eu estou aqui pregando e o coração parece que vai sair pela boca, mas porque eu vivo em fé. A dor transforma em gozo, em alegria, porque isso é fé. Você não tem dúvida. E você sabe, porque sabe que tudo que está acontecendo é Deus querendo aumentar o seu nível. E aí tem que jejuar, tem que orar mais, tem que se esforçar mais. Glória a Deus. Seja santo. Santificai-vos. Chega de viver um evangelho relaxadamente. Santificai-vos. Abrace a palavra. Não abra mão da palavra. Lembre-se de Jó. Jó tinha tudo para murmurar, mas ele decidiu agarrar a palavra. Tem coisas hoje que estão acontecendo na sua vida que você não está entendendo nada, mas o Senhor está dizendo para alguém lá na frente, você vai saber por que isso. Nunca duvide que Ele sempre está no controle da sua vida. Que tudo que acontece na tua vida é o Pai te guardando, te protegendo, porque Ele sabe o nível que a gente pode suportar. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Toma uma decisão na sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar a decisão de ser santo? Volto a dizer que isso só é o passo que você dá. Levantar a mão e dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero viver o que Ele preparou para mim. Tem alguém que nessa noite, levante a mão que eu quero. Venha, meu filho, venha, meu amado. Tem mais alguém? A hora é essa. Tem mais alguém que quer esse Jesus na sua vida? Só precisa isso. Só isso, pastora. Só isso. Levantar a mão e dizer, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida. Só isso. Aleluia. No mais Ele fará. Tem mais alguém? Rapidinho, rapidinho. Porque o Espírito Santo está dizendo, tem mais alguém aqui? É hoje, é agora. O momento é esse de você abraçar esse Deus. Não olhe para ninguém. Aleluia. Glória. Ele queira viver o que Ele tem para você. Não o que o mundo tem para você. Venha que eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Como é seu nome, meu filho? Gabriel. Gabriel, você está refazendo ou nunca fez? Refazendo, Gabriel. Aleluia. E você, princesa, é refazendo ou fazendo? Refazendo, gente. Deus é bom. Deus é lindo. Como é seu nome, meu amor? Débora. Débora e Gabriel. Levante a mão de vocês. Diga, Senhor Jesus. Ah, meu Deus, tem mais alguém aqui. Espírito Santo, tem mais alguém aqui precisando refazer a aliança.
Eu não faço quando... Vocês me conhecem que eu não faço, não insisto. Mas Papai do Céu está lhe chamando, vem. Eu não sei quem é você, mas Papai do Céu sabe e diz, não abra mão de você. Ele te ama, Ele te escolheu, vem. Eu não sou de esperar, eu não sou de fazer apelo demais assim, mas o Espírito Santo está dizendo, faz, porque tem alguém aqui, venha rapidinho. Não perca essa oportunidade de Jesus mudar a tua história, mudar a sua trajetória, mudar a sua caminhada, vem. Não olhe para nada nem para ninguém, corre. Olha para cá, diz comigo, Senhor. Deus abençoe. Estenda as mãos para cá. Pai, eis aqui Débora, Senhor. Eis aqui Gabriel, Senhor. Jesus, que o Senhor possa estar fortalecendo eles. Senhor, que a dor, Jussara, que a dor, Senhor da glória, que eles estão passando, seja agora, Senhor da glória, o instrumento para o Senhor agir na vida deles, meu Senhor da glória. Tem corações aqui sangrando e sofrendo. Ah, Espírito Santo, sustenta eles, dá forças a ele, Pai, para que eles venham agora caminhar lado a lado com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Olhe para lá, Gabriel e Débora, vocês hoje têm uma família. Vocês não estão só. Você faz parte desta família. Amém. Jesus é bom. Jesus é bom. Ele é. Ele é.